Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista, do consultor da indústria farmacêutica que almeja, que deseja alcançar a alta performance. Hoje, recebendo mais um grande nome aí da indústria farmacêutica nacional, Paulo Souza, com uma história aí vitoriosa, sólida na indústria farmacêutica, que vai participar com a gente aqui para compartilhar um pouquinho dessa carreira dele. Antes de passar a bola para o Paulo aqui, eu já quero te convidar para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, fazer esse movimento alcançar mais e mais pessoas. Paulo, seja muito bem-vindo. É um grande prazer te receber. Como eu estava falando antes aqui, eu tive a oportunidade de te ver num evento ano passado em Belo Horizonte e eu fiquei para te convidar naquela época e agora deu certo de você estar aqui com a gente para compartilhar, cara. Muito Coisa obrigado boa. aí pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Prazer é meu, Elber. Para mim vai ser maravilhoso a gente trocar aqui essa experiência aqui, aprender um pouquinho com vocês também. Tá? Vamos embora conversar esse bate-papo. A experiência é grande na indústria, são 29 anos já. Então é isso aí. Então já conta para a gente aí um pouquinho, um breve resumo aí dessa jornada sua na indústria farmacêutica para as pessoas poderem conhecer um pouquinho aí da sua carreira. Bacana. Primeiro, boa noite a todos, viu? Prazer estar aqui com todos vocês. Eu comecei na indústria em 96, Elber. Tá? Foi pela Stifel na época. E o mais interessante é que era muito diferente, né? A entrada na indústria naquele momento. Pra você ter ideia, eu tinha na época um Xerox papelaria e aí eu vi um anúncio no jornal, multinacional contrata. Favor levar seu currículo no hotel tal até tal hora na segunda-feira. Fui fazer minhas coisas de trabalho na segunda-feira, abri a empresa e tudo lá, voltei. Na hora que eu cheguei lá para entregar, umas 10 horas da manhã, entreguei meu currículo, o cara virou para mim assim, olha, me desculpa, mas não tem jeito, já recebemos 260 currículos. Caramba, sem internet naquela Falei, época, né? Sem não, sem internet. nada, ó, na mão, na mão. Falei, mas espera aí, velho. Corri tanto pra estar aqui, não tem jeito, olha pra mim, não sei o quê. Sou neófito, nunca nem sabia que era neófito, né? Eu sou, não tenho experiência na época, né? Falei. Aí o cara levou lá, voltou, falou assim, ó, tá bom. O cara aceitou seu currículo e vamos. Aí foi uma semana, todo dia, fazendo prova, dinâmica de grupo, aquela luta a semana inteira e você só via dia a dia diminuindo, né? A quantidade de pessoas. Chegou na sexta-feira, o último dia, estava eu, mais cinco sentados numa sala, todos os outros cinco com experiência na indústria farmacêutica. Eu era o único que não tinha nenhum tipo de experiência na área. Falei, nossa senhora, a situação não está ficando boa para mim, não. 6 horas da tarde, me chamam na sala, depois de toda a correria do dia, todas as dinâmicas e tudo. Aí vira para mim e fala assim: olha, Paulo, você foi muito bem, queria te agradecer pela sua participação. Aquilo para mim foi uma pancada gigante, né? Fui embora para casa. A hora que eu cheguei em casa, deitei na cama, comecei a chorar, velho. Falei, não é possível, gente, não é possível. Achei que ia dar certo, não sei o quê. Passa 15 minutos, meu telefone toca. Ô, Paulo, tudo bem? Aqui é o diretor tal. Dá um pulinho aqui no hotel com a sua esposa. Na época eu era casado recentemente. Dá um pulinho aqui com a sua esposa. Arrumei rápido e tudo, já no caminho, falando para ela, tudo que ele perguntar, você aceita, tá tudo certo, é tudo ok. Jamais você vai falar que não, eu posso viajar, fazer o que for, sumir de casa, tá tudo bem. Aí chegou É o lá, nosso conversou futuro, é o nosso não, futuro, amor. conversou, Ó. perguntou, cutucou, mas se ele viajar, você sabe que sua casa vai encher de amostra, você sabe que isso, aquilo, e ela, não, não tem problema, tá, tá, tá. Aí deu tudo certo, aí virou assim, a vaga é sua. Então foi assim, o impacto, a minha entrada na indústria farmacêutica, o impacto foi muito grande, entendeu? Porque realmente foi uma conquista grande, de uma coisa inesperada. Na época era realmente necessidade, que a empresa não estava indo bem, né? Eu tinha casado recentemente, então as coisas caminharam assim de uma forma inusitada. E aí da Stiff eu foi. Você antes era empresário? Isso, eu entrei, comecei a trabalhar com 18 anos, trabalhando com a venda de vale transporte. Aí depois da venda de vale transporte, eu fui trabalhar na Coca-Cola como Ah, então auxiliar você tinha administrativo. experiência em outras empresas Isso, também. área de vendas, Legal. sempre área de vendas. Aí fui trabalhar
Coca-Cola como auxiliar administrativo, depois assumi a supervisão do posto de vendas, que era post-mix, né? Que era esses refrigerantes de copo e tudo na máquina, e chopp também. E depois eu fui para montei essa Xerox papelaria. Era dentro da Faculdade de Entendi. Ciências Médicas. Ah, E aí legal. fiquei lá Aí dois caiu na anos, aí uma indústria concorrência lá, aí uma concorrência interna, resolvi sair, aí caí na indústria, aí nunca mais, aí virou cachaça, literalmente, nunca mais saí. e já são 20, quase 30 anos de pasta já. Quase 30 anos, 29 anos. Legal. Desses 29 anos eu fiquei 15 dias mais ou menos assim desempregado, graças a Poxa, Deus. muito legal. É E bem, na bem gestão, são bacana. quantos anos de gestão já? Na gestão já desde 2006. É bastante tempo, 20 anos aí, quase 20 anos aí de gestão. Então Exatamente, é quase 20 anos na gestão já também. E aí, falando legal. um pouquinho mais, fiquei 4 anos na Stifel, da Stifel eu fui para Novartis, mais 2 anos na Novartis eu saí para Lundbeck. A Lundbeck foram 12 anos, aí eu saí da Lundbeck, aí tá, na Lundbeck 12 anos, mas aí em 2006 surgiu a vaga para mim, eu assumi São Paulo, né, já de cara assumindo uma gestão assim com uma responsabilidade muito grande, né, pra você ter ideia, na época São Paulo era responsável na época por 22% do mercado, da própria Lundbeck estava na mão da minha equipe. E aí, de lá, 12 anos, eu saí da Lundbeck, assumi a Servier aqui em BH, por causa de foram motivos pessoais que eu pedi para sair na época. Depois de 3 anos na Servier, retornei para a Lundbeck, não. Mas nesse período aí da Lundbeck de São Paulo, eu assumi São Paulo durante de 2006 a 2012. De 2012 eu assumi Norte e Nordeste, 2 anos. Voltei para BH, assumi a Servier aqui em BH. Depois da Servier, voltei para Lundbeck de novo, assumi o sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois de lá, saí e estou na Renova já são 6 anos. E aí que foi o começo de ir para o Centro-Oeste ali, desbravar como gestor agora, né? Porque já tinha no Nordeste, São Paulo, Sul, Exatamente, faltava só o Norte e é Nordeste. verdade, é verdade, é verdade. Eu peguei grande, a única coisa ainda que eu não peguei, basicamente, foi Rio de Janeiro, Curitiba, não gerenciei em Curitiba, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, basicamente o restante todo do Brasil. Uma E é bagagem. bom que você vê pegar as peculiaridades de cada local, né, o aprendizado, são desafios muitas vezes até diferentes, né, na hora que você pega médicos diferentes, características diferentes, o bairrismo. Então é uma coisa que funciona, você tem que ter um processo aí de adaptação, resiliência muito grande. Mas eu Com acho que esse certeza. esse para gente que trabalha na indústria, eu acho que isso é uma premissa básica aí. Exatamente. E me fala uma coisa, no iniciozinho ali, vida de empresário, trabalhou para os outros, foi trabalhar para você, estava num momento ruim, caiu na indústria farmacêutica. Quais foram os grandes desafios aí, as maiores dificuldades nessa adaptação no trabalho do propagandista? Olha, a indústria farmacêutica em si, né, na hora que você pega hoje, a indústria farmacêutica como um todo, acho que associando qualquer área junto com a indústria farmacêutica, ninguém tem essa parte organizacional que a indústria farmacêutica tem. Essa parte, o que exige muito na indústria farmacêutica, a hora que você cai na indústria farmacêutica, é principalmente disciplina, né? Eu acho que essa disciplina da indústria farmacêutica muda totalmente sua rotina. Hoje talvez está um pouco mais flexível do que a época, né, que eu entrei em 96. Mas 96 a rotina, né? Lembra todo mundo aqui, alguns que passaram por isso, ponto de encontro, roteiro diário, quantidade de visitas, sabe? 10 horas da manhã eu tinha que estar em tal médico, né? Isso era tudo muito rigoroso esse acompanhamento. Então acho que essa é uma parte assim que você aprende muito na indústria. E hoje a gente carrega isso para a vida, né? É disciplina, é horário. Eu sou muito chato, assim, em aspas, né? De horário, de eu chegar no horário. Se eu marquei 8 horas, eu tenho que chegar antes, né? Se eu marquei 8 horas com você, eu quero chegar lá 15 para as 8 para me ter uma tranquilidade, entendeu? Chegar lá, respirar e tá tudo certo. Então, esse eu acho que é um cuidado que você carrega para a vida, que a indústria te leva a você aprimorar em todos esses aspectos. Porque se você começar a sair disso, né, você rigorosamente começa a ser taxado, né? E a gente sabe o processo de Exatamente. avaliação que tem na indústria farmacêutica. E isso é uma coisa que a indústria também me disciplinou muito, essa questão de horário. Eu não era tão assim, era relapso para o horário antigamente.
Aí eu entrei na indústria, eu comecei, e o Montes Claros tem uma característica que o Montes Claros, cara, você marca 8, é 8h30 que ele chega, a grande É, é maioria do mais Montes tarde. Claros. E eu não. Eu vou assim com a minha esposa, eu falo assim, amor, é 8, tem que estar na hora de sair, não gosto de chegar atrasado também de jeito nenhum, fica ali, ó, É, inquietando a ela, gente porque a pega. gente sabe que é 2 minutos que você chega no consultório e você perdeu o médico. Então você É cria esse verdade. hábito de antecipar situações, né? É, a gente ao mesmo tempo a gente se policia muito, né, nessa área organizacional, disciplina e tudo, e ao mesmo tempo tem que ter um processo muito grande a adaptabilidade, né? A É. gente tem que adaptar a cada médico. São características diferentes. A gente sabe que cada um tem seu time, tem seu tempo, alguns atrasa, outros não, uma rotina diária corrida, e a gente nessa área, né? Eu sempre falo que eu ocupo, né, há tantos anos aí, quase 20 anos, o cargo de gestor, mas eu sou vendedor, né? Essa é a minha área, eu ocupo, né, esse cargo de gestão. Para mim é um prazer muito grande, e eu falo que o grande beneficiado com isso sou eu, né, de estar trabalhando com outras pessoas, que eu ainda comunico, ainda falo muito com a minha equipe. Vocês têm uma pessoa que vocês podem sugar o tempo todo, né? E eu tenho sete. Eu trabalho com um dia, outro dia, então eu estou aprendendo com cada um. Então acho que o grande beneficiado disso tudo é essa área de gestão te traz isso, entendeu? A gente realmente passa a ser aí um sugador de informações de todos que trabalham com a gente sempre está aprendendo. Não, legal. E você trabalhou, assim, a maior parte da sua carreira na propaganda médica, né? Foram os últimos pouco mais de Sim. 5 anos aí que você migrou para o mercado de estética. Eu queria saber de você, foi uma decisão planejada? Foi uma oportunidade inesperada? Como que foi essa sua transição, essa migração para o mercado de estética? Não, não foi planejado, foi quando eu saí da Lundbeck. Eu estava, e na época eu tinha até voltado para São Paulo pela própria Lundbeck, tinha pouco tempo. E aí saí, 5 dias depois que eu tinha saído, um conhecido, né, que tinha trabalhado comigo, ele tinha uma pessoa trabalhando na Renova, na Renova Farma, e virou para mim e falou assim: Paulinho, você vai voltar para BH? Eu falei: vou. Tem uma vaga de gerente lá em BH. O diretor vai estar aí. Ele vai estar aí no Starbucks. Eu nunca tinha ido lá, impressionante, no Starbucks, na Cidade Jardim. Você pode dar um pulinho lá para bater um papo com ele? E foi bem interessante, que eu sentei lá com ele assim, ele já tinha recebido, já tinha mandado meu currículo por e-mail. Na época, ele sentei na frente dele, ele colocou o currículo na frente dele assim e falou assim: não, seu currículo eu já olhei, eu já sei tudo do seu currículo e realmente é um currículo bem bacana. Mas vem cá, vamos bater um papo aqui. E começamos a conversar 5 minutos. Né? O nome dele é Tony Guiche, está na empresa até hoje. Ele é diretor da companhia. Ele virou assim: a vaga é sua. A vaga é sua de Belo Horizonte. Pode arrumar toda sua mudança e voltar para lá, que a vaga Documentação é sua. toda. Exatamente. Na época, assim, sinceramente, para mim, naquele momento ali, era indústria farmacêutica, né? Como um todo, ainda continua sendo, mas eu não tinha ainda. Lógico que eu tinha estudado, né, para você sentar na entrevista, eu acho que isso é uma premissa básica. Na hora que a gente vai sentar com qualquer pessoa para conversar de uma oportunidade, tudo, você tem que realmente estar ciente de tudo aquilo, onde você está entrando, quem é a empresa e tudo. Mas, assim, as características mesmo do trabalho, de como funcionava, essa dinâmica, realmente eu não tinha. Foi na hora que eu comecei que foi realmente esse processo de adaptação. Aí, e aquela coisa assim, é diferente? É diferente. Porém, se completam. Porém, se completa. Porque na hora que eu estou falando da área de venda direto ao médico, premissa básica de um propagandista é vender. Ele, muitas dele é um gerador de demanda, mas a básica dele é vender. É que o médico compra aquela ideia dele. Só que na hora que chega na nossa área aqui, eu acho que vai um pouquinho mais fundo isso, mas é no sentido assim, você tem que entrar no negócio do médico, vira business, entendeu? Você tem que realmente estar estudando o médico e passando todas as informações financeiras, do ganho, do que ele pode ter com aquele produto, a venda dele, a geração, para a gente assim, o trabalho hoje, em aspas, matemático, de ir na frente do médico, mostrar o ganho, mostrar a economia pelo seu produto, é uma coisa assim absurda.
é uma conversa realmente de negócio e negócios muitas vezes grandiosos, né? Negócio de valores aí realmente bem expressivos. Expressivos. Então, aí a gente vai para as premissas básicas todas que a gente tem na indústria, né? Conhecimento do seu produto, né? É a base como o seu produto vai estar sendo entregue para esse médico, essas coisas todas você tem que estar ciente. É conhecer o planejamento para entrar na visita, é conhecer o negócio do médico. Então, são características que você vai e para a gente hoje se torna básico se você quiser fazer um negócio. E o negócio para a gente é diário, né? Então, é aquela coisa, é um mercado um pouco diferente da estética, quase que é a venda direta, mas é um mercado que se complementa com a indústria farmacêutica. Na hora que São você coloca semelhantes no aspecto do trabalho muito, que é feito de identificação das muito, necessidades do médico, como o médico vê todo o cenário ali para apresentar as é. soluções que você tem no seu portfólio, né? Hoje, cada dia que passa, a gente está falando mais, não existe mais representante, tem que ser um consultor, né? Consultor do seu negócio, é isso. O consultor vai muito além de uma informação, de um produto. Um consultor está abrangendo todas as informações ligadas àquele médico. Um exemplo básico. Na área hoje eu não tenho segmentação. Eu não tenho segmentação assim no sentido assim. Eu não sei, eu não tenho o que tem na indústria farmacêutica, como IQVIA, como Audit, que alguns sinalizadores assim de mercado, entendeu? Eu não tenho. Quem faz isso sou eu. Que eu falo assim, quem faz isso são os nossos consultores. Ele é que tem que estar segmentando o mercado dele. Ele é que tem que estar avaliando médico a médico, buscar as informações do que o médico está usando, a quantidade que está usando, quais os valores gastos no ano. Então nós estamos falando aí de cifra aí de milhões, muitas vezes, que são gastas no ano. Então qual que é a sua participação naquela cifra? Né? Essa análise que eu acho que tem que ser muito bem feita para você estar segmentando o seu mercado e colocando seus markups ali para você estar chegando. Exatamente. Uma coisa que vai ser assim, uma diferença nítida, né, nesses dois processos é que a propaganda a gente não consegue tangibilizar muitas vezes o que o médico, a aceitação dele com aquela propaganda que a gente fez. E aqui você consegue mensurar porque você tem um fechamento de uma venda claro ali com ele, né? Ó, tô te vendendo X aqui, R$ 1.000 aqui, então você consegue saber quanto você saiu dali daquela interação com o médico. O que E aqui mais tá, aqui, tem de diferença, você que teve nos dois mundos aí, e quais são os aspectos que você vê que um profissional numa venda direta como essa precisa ter a mais do que um propagandista? eu acho que, como a gente falou, acho que eles se completam, né? Aqui na nossa mão aqui está literalmente as metas de valores, né? As metas bem estabelecidas dos valores que você tem. Essas metas são estabelecidas pelo potencial que você tem de mercado de painel, né? E isso vai sendo feito, é uma coisa assim muito dinâmica, Hilber. Não tem assim, raramente você vai ter aqui metas estabelecidas assim de um semestre, tem da companhia anual, mas as metas são de acordo com o que você vai construindo. O seu potencial vai sendo construído mensalmente de acordo com o que você vai desenvolvendo os médicos. Então são características que tem aqui de mercado que são bem interessantes. Aqui eu acho que acaba sendo um aspecto assim, quando eu entrei realmente, comecei a trabalhar nessa área, aqui tinha muito, assim, era muito só venda, muito ligado à venda, ao que entrega de venda e tudo. Hoje não. Hoje nós temos vários outros sinalizadores, hoje tem BI, hoje tem muitas informações relativas ao mercado, mas sempre ao seu mercado, tá? Sempre ao seu mercado, ao que você vende tudo diante dos médicos. E eu acho que a indústria farmacêutica também, como um todo, caminha para assim alguns valores diferentes. A gente fala muito dos KPIs, né? KPIs de quantidade, aquelas coisas muito básicas. Mas eu acho que isso vai caminhar, Elber, para um momento assim, qual que são os seus marcadores de valor? Qual que são os seus marcadores de tempo? Quanto que você está demorando para virar um médico? Para ele virar no sentido assim, para que ele possa estar comprando os seus produtos, para que ele possa estar demandando os seus produtos. Então, alguns marcadores, entendeu? Vai fugir muito daquele.
marcador de quantidade, né? Aquela coisa básica de quantidade que são os KPIs que a gente tem, né? A quantidade de Aham. painel, a quantidade de utiliza seu produto, a A quantidade disso. média. Exatamente, vai ser valor. Peraí, o que depois de uma visita médica, depois da sua visita, o que você deixou? Qual que é o valor que você deixou agregado ali? Então, eu acho que a gente tem que procurar alguns valores um pouquinho diferentes, entendeu? Para O estar aspecto marcando isso. qualitativo daquilo e não quantitativo Não tenha somente, né? dúvida. O que você está deixando? O que você dá, a gente, na hora que transfere isso para a gente, o que você quer de um mercado? O que você quer de uma relevância? O que você quer de uma hora que você encontra de um produto que você vai? O que você quer? Você quer uma entrega desse produto? Você quer o que esse produto marca para você? Quais que são as experiências que esse produto te traz, né, que são diferentes? Eu acho que também, para a gente no trabalho com o médico, né, no meu caso, também é isso. Né, uma visita, qual a experiência? O que é aquilo? O que se deixou diferente para o médico? Qual que foi a interação? E aí vem alguns aspectos do mercado também interessantes, assim, hoje a área digital está bombando, né? Sem dúvida nenhuma, é a área que mais cresce. Mas eu acho que aí vem a área digital e a área também presencial, elas se completam. Para mim, não é uma coisa que compete diretamente com a outra. Nesse mercado que eu estou, tem áreas que funcionam muito bem com Inside Sales, né, que é uma venda por telefone direta da companhia, tem o e-commerce e tem a área presencial. Eu acho que hoje, quando o mercado é bem definido, nenhuma substitui a outra. Elas se completam. É Ah, um você omnichannel, né? quer. Vários Aí, canais de contato com aquele cliente para atender demandas que ele tem ao longo sem do dúvida, tempo. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que são coisas realmente complementares mesmo e não tem como ser diferente. Ah, tem muita gente que fala assim: ah, visita presencial, algum momento vai acabar. Não, não vai acabar. Eu acho que o que você, eu, na minha opinião, logicamente, né? Eu acho que Sim. nunca tem essa substituição da visita presencial, esse olho no olho, essa escutativa, essa interação, atender realmente necessidades que venham surgir naquele momento, né? Para mim, eu acho que aquela necessidade você não cria, eu acho que você descobre, né? O médico tá com aquela necessidade ali, muitas vezes não aberta, né, para você, e você tem, através das perguntas, de tudo aquilo que a gente vem aprendendo na indústria farmacêutica todos esses anos, buscar realmente descobrir essa necessidade para que isso possa ser tratado e você evoluir automaticamente em cada médico. Exatamente. É o que você falou, a gente falava um pouquinho antes aqui do aspecto da adaptabilidade, né? A gente vive um momento de um avanço tecnológico significativo em todos os campos Gigante, aí. Então, não há gigante. como você ignorar esse aspecto. Eu vejo que o rap não vai ser substituído pela inteligência artificial. Pode ser no longo prazo, no curto e no médio eu não vejo. Mas no curto prazo, talvez ele vai ser substituído por um rap que tenha domínio de uma IA, que saiba o que ele está Perfeito. usando como uma ferramenta É, complementar no trabalho dele, ou mesmo nesses vários canais que a gente tem a oportunidade de estar interagindo com o médico hoje, não ficar preso só no presencial, né? A gente ter precisa essa, aprender a usar essas coisas também a nosso favor. ter essa experiência assim grande, né, quando eu comecei há muito tempo atrás, eles comentavam assim, olha, quem tem inglês é um grande diferencial. Quem tem MBA é um grande diferencial, beleza? Hoje não. Hoje já passou a ser uma coisa que realmente você não se diferencia de ninguém pelo inglês ou pela MBA. É importante para você, né, para estar agregando realmente todos os aspectos, mas não como diferencial. Aí eu acho que a IA hoje está entrando no momento é assim, quem souber utilizar a IA vai se destacar. Vai se destacar mais até a princípio ela se tornar uma coisa realmente mais corriqueira no nosso dia a dia. Então acho que funciona mais ou menos assim. A IA hoje está aí. A IA hoje está aí para realmente facilitar, para aprimorar, para que as apresentações sejam mais completas e tudo. Tá aí. Tá em todos os aspectos, não só apresentações, em vários aspectos. Exatamente, não tem como. Ainda falando sobre esse mercado de estética, Paulo, a gente vê aí em constante evolução, né? Se a gente for pegar em uma linha do tempo, a gente vê que um tempo atrás alguns procedimentos estéticos eram reservados para alguns nichos aí, né? Algumas classes sociais, não para todo mundo, e a coisa foi chegando ao pouco à situação de ser acessível para a grande maioria da população hoje. O que que você Perfeito. enxerga para os próximos anos aí?
essa tendência da estética, principalmente com essa longevidade que a gente está tendo maior também, essa preocupação com a aparência. O que você vê aí do mercado de estética nos próximos anos? É o tipo da coisa que não volta, tá? Não tem como retornar a uma base mais baixa. É um mercado que evolui aí anualmente gigantesco. Então, é um mercado hoje que no Brasil está por mais de 6 bilhões, tá aqui no Brasil. Assim, isso que você falou é um negócio muito importante, Ilber. Vou completar 6 anos esse ano. Essa possibilidade, hoje o mercado muito estético, né? Na hora que a gente volta um pouquinho, isso era muito classe A e B, né? No máximo, né? Essa acessibilidade hoje da classe C e a classe D, hoje isso se tornou uma coisa realmente também muito palpável, é diário, tá? Realmente pelas entradas de novas empresas. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, é muito responsável por isso, né, por essa acessibilidade, né? Hoje tem grandes players no mercado, tá? Em todos os aspectos e a chegada de novos produtos, né? É uma coisa constante também nesse mercado, né? No início, na hora que a gente voltava lá, vamos falar de uma coisa que é mais comum, é a toxina, né? Hoje a gente pega já no mercado realmente essa acessibilidade de um paciente à toxina já é muito grande, né? Ele faz uma economiazinha ali durante 2 meses e consegue estar aplicando uma toxina, tá se cuidando, né? Eu acho que a autoestima, o que gera esse mercado de estética, né? Que é a melhora da autoestima, eu acho que isso é impagável, né? Em todos os aspectos. Isso melhora a qualidade de vida do paciente em todos os aspectos. E Exatamente. também não é um mercado que a gente comentava antes, era muito, né? Um mercado feminino. Hoje Os homens têm entrado numa Hoje a parcela divisão hoje está significativa, né? páreo a páreo ali, é verdade. Hoje está páreo a Não, eu páreo. vou dar um exemplo para você aqui. Eu fiz um transplante capilar, vai fazer, eu acho que 3 anos, agora eu fiz 3 anos. Cara, e eu conhecia poucas pessoas. Hoje é uma coisa que várias Não, pessoas do meu ciclo também fizeram muito, transplante, ou me muito. falaram que, ó, meu marido está fazendo. É uma coisa extremamente comum. Você vê hoje as barbearias, hoje a preocupação do homem em fazer a barba várias vezes durante o mês. Então, Verdade, essa verdade. preocupação com a estética, o homem também tem seu espaço no mercado, né? Hum, Muito, E acabou, né? não Acabou tá alguns ficando para mitos que se trás. tinha. Não, de jeito nenhum. Está dividindo e muitas vezes em certos segmentos está sendo até mais do que o Que é a mulher. próprio público feminino, exatamente. É, impressionante. É uma base de preocupação estética hoje que a gente vê, e não, a gente não pode ser hipócrita, né? Porque a aparência, um ditado que eu ouvi certa vez, te recebo pela aparência e me despeço pelo seu conteúdo. Então, a aparência, ela tem um peso em abrir portas em Não vários tenha dúvida, aspectos profissionais e pessoais. A gente não pode não tenha desconsiderar dúvida. isso. Lógico que o conteúdo tem que ser também atendido, mas são coisas que conversam uma com a outra, né? Sem ser preconceituoso, nada disso. Sim, pensando friamente assim também, sem ser, muitas vezes a aparência vai te deixar ter contato. E aí você mostrar seu conteúdo e você conquista, né? A Então, acho que suposição exatamente, exatamente. Logicamente que isso não é uma coisa, premissa básica e tudo para isso, por causa disso, não, não é isso. Mas que realmente muitas vezes facilita, facilita. Não tenha dúvida. é, com certeza. Quero entrar um pouquinho agora nos aspectos de carreira, para a gente falar um pouco aí. E você trouxe um tema interessante um pouco antes aí, quando você falou da sua preparação para a entrevista na empresa que você está hoje, que era um mercado que você não conhecia tanto e que você teve que ir atrás do conhecimento ali para poder, na entrevista, demonstrar para o diretor que você tinha condições de estar assumindo essa posição. Perfeito. Então, eu quero tocar um pouco sobre esse assunto. O que você sugere para ser feito por uma transição como essa? Um profissional saindo de um mercado em que ele não tem um grande domínio, ou conhece muito pouco, ou conhece mais a parte teórica de ter feito alguns cursos, algumas formações, para ele chamar a atenção de um recrutador, de um gestor no processo, a ponto de ele falar assim, cara, vale a pena apostar, como aconteceu com você, vale apostar no Paulo, mesmo sem a experiência dele, mas por outras bagagens que ele tem, ele vai suprir a minha necessidade aqui. Hoje, assim.
analisando da área de uma gestão, Elber. Esse mercado nosso, esse mercado que eu estou hoje, é um mercado que eu priorizo muito mais um bom vendedor do que uma pessoa só da indústria farmacêutica assim, em si. Se a pessoa tiver indústria farmacêutica, parte organizacional, toda essa parte, associando a um bom vendedor, é o melhor dos mundos. Mas eu vejo muito na nossa área hoje entrando pessoas de fora, pessoas que eram vendedores, pessoas que eram gerentes de banco, né? A gente fala que na hora que a gente, um exemplo, busca um aspecto de um gerente de banco. Gerente de banco tem que ser um excelente vendedor. Ele está Com certeza. trabalhando, ele tem as metas dele o tempo todo de estar vendendo. Então, é aquela coisa assim, prioritariamente para mim hoje, para o Paulo, nessa área minha, vendedor. Quais são as nuances dessa pessoa, como ele age nesses momentos de decisão, de venda, como é que você faz quando você está pensando em vender um copo para uma pessoa, o que que você está avaliando, né? Beleza. Depois, parte organizacional, parte de controle, parte de organização, parte de planejamento. Eu acho que isso vai ser posterior a essa premissa básica para mim de venda. Porque é a venda que ele vai ter que fazer. É a venda que ele vai ter que fazer. Tem todos os aspectos que realmente vão embasá-lo, né? Que a gente já comentou até antes aqui. Mas é a venda que ele vai ter que, é o business que ele vai ter que entrar no, realmente, literalmente, no negócio do médico e estar avaliando. E aí vem todas as características de um bom consultor, de um bom propagandista e tudo, que é o rapport, que é a interação, que é o cuidado e principalmente uma escutativa, né? Que eu acho que isso é uma premissa para qualquer vendedor e tudo. Se ele não tiver uma escutativa, ele vai perder diversas oportunidades. Eu acho que isso talvez seja de um vendedor talvez o topo. Se o cara tem uma escutativa bem definida, clara, realmente muito atento aos detalhes, ele acaba captando aí uma série de oportunidades. Não, legal. E na construção agora, que eu vejo que é um ponto, uma área de oportunidade para a indústria farmacêutica, que é o aspecto da construção de uma carreira, né? O gerenciamento da minha carreira, principalmente no mercado em que a gente vê que a gente vai envelhecendo e vai ter que trabalhar mais tempo. Então, não tem jeito, a gente vai ter que trabalhar e vai ter que Verdade. continuar com a nossa empregabilidade em alta para não ficar à mercê de situações no mercado que a gente vê ainda acontecendo. Eu quero saber de você, qual foi o momento mais desafiador na sua carreira, em toda essa construção de mudanças, de casas, inclusive, não só de mercados, e como ela te moldou para ser um profissional melhor? Eu acho que todas as mudanças, principalmente a minha entrada na indústria, naquele momento, talvez, como eu sinalizei anteriormente, era um pouco vontade de entrar, mas muito sem conhecer o mercado em si, como funcionava, né, e tudo. Todas as casas que você trabalha agregam. Todos os cursos que você faz agrega, né? Por mais assim, muito curso, eu não estou utilizando ele na prática, mas ele deixou, se foi um bom curso, ele deixou parte residual que você vai estar utilizando em aquele momento. E eu acho que, como qualquer, até como uma venda, ô Elber, eu acho que uma carreira tem que ser planejada. Uma carreira você tem que colocar o objetivo, né? Onde eu quero chegar, né? Isso eu acho que é premissa básica. E para mim chegar lá, peraí, o que que eu tenho que fazer para que eu possa estar chegando nesse local? O que que eu tenho que me desenvolver para isso? Eu vejo, é um negócio assim, até questionável, assim, a gente vê muitas pessoas, sabe, Elmer, comentando assim, poxa, é, na hora que a gente entra assim, até para a longevidade nessa área nossa, né? Peraí, como eu faço para ter longevidade? Não tem como, hoje, no nosso mercado, falando que a gente é um bom vendedor, falando que isso, se não tiver entrega. Não Resultado, adianta isso. com Por mais que a certeza. gente possa falar assim de trabalho, poxa, mas eu faço um trabalho maravilhoso, mas eu tenho uma interação com os médicos fantástica, eu estou fazendo isso, esse, tá. Você se acha excelente gestor, excelente vendedor, maravilha. Mas para se taxar como bom vendedor, como excelente gestor, entrega. Tem que caminhar junto.
Tem que toda essa parte que você faz aqui né, pode-se dizer assim, dessa segmentação de mercado, dessa interação e tudo isso que você está fazendo tem que gerar resultado, né? Não existe Senão tem bom alguma vendedor. coisa para ser corrigida, né? Se não tem Exatamente, resultado, alguma coisa exatamente. precisa ser ajustada. E eu acho que o melhor dos mundos é a gente ver, né? A gente conseguir discernir isso, detectar realmente onde a gente está falhando para que a gente possa estar entregando, né? Em alguns momentos eu não entreguei, sim. Eu acho que o maior objetivo disso é você estar corrigindo rota, né? Você estar atento a isso, corrigindo rota para estar entregando. Onde eu estou errando, né? Eu acho que isso, pra você ter ideia, ontem eu estava sentado com a minha equipe, né? Fechamos o mês de junho, e ontem eu estava sentado com a equipe. A gente tem uma oportunidade de ter cinco aqui dentro de. Fechamento de junho e de semestre, né? Meio ano, ontem. Exatamente. Aí a gente estava sentado ontem com a equipe justamente para isso. Vem cá, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente estava fazendo lá e estava dando certo. A gente tem que fazer, mas tem que aprimorar, tem que fazer melhor, porque só isso que a gente estava fazendo pode ser que não seja suficiente, até pelo mercado hoje extremamente competitivo, grandes players, novos players, preço, qualidade, então é uma série de coisas envolvidas, entendeu? Então a gente tem que estar corrigindo rota, e eu estou falando assim, na nível da gestão minha, imagina a diretoria. Imagina o pessoal lá que tem que fazer como um todo, tá analisando outros parâmetros lá para estar tomando decisões mais assertivas. Então, essa eu acho que a carreira basicamente é isso. A carreira é você saber onde você quer chegar, corrigindo rotas rapidamente e sempre buscando a premissa básica de trabalhar nesse mercado, que é entrega, né? Entrega como propagandista, entrega como vendedor, entrega como consultor, né? Não adianta eu falar que eu sou um excelente profissional, pode até ser, se não tiver entrega. Se você não tiver entrega, corrige rota. Se você já tem uma base aqui muito forte de um lado, na hora que você associar a entrega também, acabou aí, não, é inquestionável. Eu, assim, comento muito com o pessoal assim, nós temos metas, temos KPIs de visita, temos tudo isso. Hoje, nessa área nossa, já tem todos esses parâmetros. Me entrega a meta com uma visita por dia, que a gente vai sentar no final do mês e a gente vai conversar. Poxa, se você está entregando a meta com uma visita por dia, e se você fizer duas? Olha que maravilha. Vamos olhar essa possibilidade aqui, né? Mas se você virar para mim e falar assim, poxa, eu não entrego meta, eu não entrego os outros KPIs da companhia, eu não estou entregando isso, não estou fazendo evento, não estou fazendo isso, e aí? Né? E aí? A gente tem que procurar alternativa para a gente estar corrigindo isso. Né? Se aqui não está legal, vamos fazer tudo isso que talvez a meta venha associada a todas essas outras questões anteriores. Né? Eu acho que todas essas informações que a gente tem de relatórios e tudo é isso. É para te direcionar, para minimizar erro, né? Principalmente para encurtar caminho. Eu tenho hoje trabalho, graças a Deus, com excelentes profissionais na minha equipe, com características diferentes, cada um dependendo de algum aspecto diferente. Isso é muito bacana. Isso exige muito de você, né? Que você vai direcionando de acordo realmente com a necessidade. Não existe hoje uma gestão homogênea, né? Eu não faço gestão para todos igual. Não, não existe essa forma, Não existe. né? Tem que ser individualizado. E isso acho que é como um todo, não só aqui, né, nessa minha área de gestão. Pô, filho. Vou tratar todos os três filhos iguais que eu tenho? Não tem jeito. Cada um demanda uma necessidade diferente e tudo. Eu acho que é o normal. Exatamente. A gente fala tanto, né, dessa individualização do atendimento ao médico, ao cliente, e o cliente do gestor é o time dele. Então, ele precisa individualizar também, customizar a necessidade ali do desenvolvimento para cada colaborador dele. Não tem jeito, não tem Não tenha uma dúvida. regra. Tem uma Não base tenha que dúvida. vai funcionar para todo mundo, mas tem um detalhe a mais que você precisa ajustar de acordo com a necessidade da pessoa. Não tem como fugir disso. E são muito diferentes, né, Elber? É aquela coisa assim: vendedores, características diferentes, necessidades diferentes, com um objetivo básico: entregar o resultado, né? Exatamente. Como ele está chegando, muitas vezes é muito diferente de um para outro. É muito diferente de um para o outro. E é aí que vem, né, o objetivo, a rota, a correção de rota, alguns detalhes, algumas coisas que venham tá facilitando esse nosso caminho. E muitas vezes é E uma, difícil, tá? A com gente está falando aqui, certeza. mas muitas vezes é difícil visualizar.
Muitas vezes é difícil da pessoa sentir isso, da pessoa entender a necessidade disso, né? A gente vê muitas vezes assim, a água chegando no pescoço, você passando muita Para agir, informação e tudo, para todos, né? Para todos, sabe? Chegando no pescoço, você é, passando informação e a pessoa não consegue visualizar. Então é difícil. Não é uma é coisa tão uma coisa simples igual que. só falar, corrigir Exato, rota, senão. exato. Hoje a gente tem uma vantagem no mercado, né? Não só na indústria farmacêutica, mas de uma maneira geral, que a gente consegue pegar esses indicadores, esses mensuradores e entender como estão nos nossos processos. A gente tem que fazer uma leitura dele e entender, porque ali tem grandes pistas de direcionamento de atitudes, porque o resultado, como você falou, não vem de pensamento. O De jeito pensamento tem que nenhum. gerar uma ação, é um comportamento que vai gerar resultado. Então, é alguma coisa no comportamento que precisa ser mudada para o resultado vir. E Não esses tenha números, eles dúvida, não tenha servem dúvida. como balizadores para a gente. E hoje a gente tem o detalhe do detalhe do detalhe da informação, porque a informação está de uma maneira ampla hoje para a gente. A gente não É, pode é, desperdiçar esses números, essa leitura, para transformar esses dados em informações que geram ações, né? e talvez, Euber, assim, na hora que eu falo do aspecto da minha área, talvez aprender a ler os números, talvez é muito mais fácil do que aquela característica que a pessoa tem de vendedor, de você se tornar um vendedor. Então, por isso que, voltando ao início, daquilo que eu te falei, a ligação direta lá, se eu puder, se eu tiver que escolher, eu quero um vendedor. E as outras premissas, né, de leitura dessas coisas, é muito mais simples Ensina, é mais fácil ensinar do que o exatamente, muito, aspecto. muito mais fácil ensinar, tá passando essas informações para ele, como ler números, né, como encaixar isso, do que realmente essa característica de vendedor desse time, dessa interação, dessa escutativa, de buscar realmente uma necessidade. Eu tenho hoje muitas pessoas assim que eu já aprendi trabalhando com aspectos assim realmente muito interessantes, que te faz realmente ver o mercado de uma forma assim diferente e isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado nessa situação, mas hoje, na minha visão, nesse mercado que eu estou, eu priorizo isso o vendedor. Esse, para mim, realmente, nesse mercado hoje, é uma prioridade para mim estar associando essas outras nuances aí, necessidades que ele precisa para estar fazendo o trabalho dele da melhor forma possível. É. Eu gosto de contar um caso que aconteceu comigo, porque quando eu era menino, meu pai falava assim: vendedor é o cara que não sabia fazer nada. Aí ele virava vendedor. Eu estudei, fiz administração de empresas, fui para o exército, saí do exército e falei assim, cara, vou procurar um emprego agora, saindo do exército, fiquei 7 anos no exército, não quero ser vendedor, porque vendedor, meu pai falou que é o cara que não presta para ser nada. Fui trabalhar parte financeira, administrativa, mas até o momento em que eu fui desafiado a assumir uma posição de vendedor e que mudou completamente minha vida. E a gente tem um livro de um autor americano chamado Daniel Pink, que ele fala, ele foi muito feliz no título, assim, Humanos Vendem, é tipo isso, eu esqueci o nome do livro agora, mas é basicamente o quê? A gente está a todo momento vendendo. A gente tem Não aquele tenho dúvida. balizamento de que a venda é um processo, né? Eu te dou isso, você me deu isso, é uma coisa. Mas, cara, a partir do momento em que eu estou apresentando uma argumentação, eu estou vendendo a minha argumentação. E ele traz um livro que mais de 70% do tempo dentro de uma empresa, você está vendendo alguma coisa. Não monetária, mas de alguma maneira você está negociando um prazo com o seu gestor, você está apresentando um projeto para a diretoria, para algo, tudo isso são processos de Perfeito. vendas. Se É, você é, está é, indo mais ex- longe, se você está flertando com a pessoa, você também é um processo de venda. Você está ofertando para ela ali o que você tem de melhor e tentando entender se dá um match ali, né? Um match para você se encaixarem. Então tudo é exatamente. venda. E aí a gente começa a analisar, nesse todos os aspectos de tudo é venda. Peraí, qual a venda que para mim é mais interessante? É eu chegar para o Elber agora e vender para ele horrores ou eu ter um contato com o Elber duradouro? Eu estar agregando valor no negócio do Elber e ter o Elber sempre comigo? Ou eu vender uma vez e não vender mais? Então, aí são os aspectos que você vai buscando, né? No seu dia a dia, que você vai aprimorando. Já teve venda que só foi uma vez? Teve.
Já teve venda que nunca foi, Sim. não venda, que não ocorreu, que você tentou de várias maneiras e não aconteceu? Teve. Mas já teve venda também que se tornou realmente uma parceria. Acho Um que case de talvez essa palavra sucesso. é bom para os dois, exatamente. Esse ponto é importante, né? Porque seja um propagandista, ou no seu caso aí dessa venda direta para o médico também, a gente não pode ser aquele vendedor. Eu lembro da propaganda da Tigre quando eu era menino, que era vendendo encanamento ali, que eu tinha um biquinho assim que ficava no ombro da pessoa e falava assim, ó, Tigre, Tigre. Tipo assim, cara, meu problema eu transfiro para você, não é mais meu problema. Resolvi o meu, era passar esse encanamento aqui que não tem qualidade. Resolvi o meu problema. Agora, Perfeito, esse, perfeito. essa pessoa que, né, eu vendi um produto inferior para ela, será que lá na frente eu vou ter uma recompra? Eu vou ter uma indicação? Então, o processo de venda eu vejo muito E, como isso, é não transferir responsabilidades, mas entender necessidades para ofertar soluções. e aí, eu acho que aí tem também os diversos tipos, né, de venda, alguns aspectos interessantes. Eu lembro uma passagem minha numa empresa, né, que eu tinha assumido e tudo, uma responsabilidade gigante. E aí passou, acho que 4, 5 meses da mudança. Aí eu tive uma reunião com, nessa época, diretor nacional, até o próprio gerente geral da companhia estava lá no aspecto e a gente apresentava todos os resultados e tudo, passava para ele, mostrando todos os dados. E aí o resultado ainda estava longe do que realmente era o esperado. Mas em algum momento, assim, questionando, né, aí pegou todos os parâmetros. O que foi feito? Fez isso, o trabalho está sendo esse, o trabalho com cada um está sendo esse. É, o Nacional já teve a oportunidade de estar lá acompanhando isso, aquilo. Mostrei assim e falei assim: alguém faria alguma coisa diferente que possa estar agregando aqui no trabalho que está sendo feito? Não, não. A resposta foi não. Está sendo feito. Então não deixou de ser um tipo de venda do trabalho que estava sendo feito naquele momento, que atendia às expectativas da companhia. O resultado até então tinha chegado? Não. Mas a tendência era chegar, e foi realmente o Era que aconteceu, né? Pelo que estava sendo feito. Peraí, o que você tá sendo feito até agora é tudo que a gente realmente precisava. Não tem como eu fazer uma coisa hoje e já amanhã já está colhendo todos os resultados esperados. Então, esse não deixou de ser um tipo de venda do seu trabalho, do que você estava entregando, do que você tinha mudado em todos os aspectos do que estava funcionando até então, entendeu? Então, é uns negócios interessantes que você vai aprendendo que isso também é importante. Aquele número final vai chegar, mas faça o caminho. Não tem como você muitas vezes pular etapas. Faça ele bem feito, faça ele bem sedimentado. Acho que é mais ou menos isso. exatamente, é isso aí. Paulo, eu quero fazer uma pergunta a você um pouco ampla, pegando essa jornada sua de mais de 30 anos aí na indústria farmacêutica, várias expertises, várias habilidades, competências aí. E eu quero fazer uma pergunta diferente para você que eu não fiz antes. A gente vê aí muitas coisas sendo faladas, mas sempre tem algumas competências e habilidades que são subestimadas, mas são extremamente importantes na execução para alcançar um resultado. Eu quero te fazer justamente isso. Qual competência ou competências você elegeria como importantes aí nesse cenário para ter sucesso na indústria farmacêutica e, consequentemente, conseguir construir uma jornada mais longínqua aí na indústria? Essa é uma pergunta realmente complexa, no sentido assim, que eu acho que muitas vezes depende do local, depende da empresa que você está naquele momento, mas se eu pudesse colocar algumas partes assim, primeiro, disciplina. Na indústria farmacêutica a gente tem que ter. Segundo, onde eu estou, onde eu quero chegar. Terceiro, conhecimento daquilo que você trabalha, né? Eu acho que o mínimo que a gente tem que ocorrer assim além do conhecimento daquilo que você trabalha, a transparência, né? Que eu acho que uma relação, né, positiva tem que haver transparência, né? Quantas vezes na vida um médico já fez algum tipo de questionamento, você não soube responder? Acontece, normal.
Mas eu acho que ali, ó, doutor, não sei, né? Ou uma pessoa te perguntou alguma coisa, sem ser um médico, não sei. Eu vou procurar saber e te respondo. Eu acho que essa transparência, isso passa a confiabilidade, né? Na pior das hipóteses, está passando, mesmo sem você responder, segurança para o médico. Espera aí que ele vai me trazer uma informação realmente fidedigna, né? Acho que muitas vezes é desenvolvimento, né? A gente não tem que esperar muitas vezes a empresa te desenvolver, né? Eu acho que é você que tem que querer se desenvolver. Não fique dependente da empresa, né? Para você querer, por que que eu preciso para estar chegando em tal lugar? O que que eu preciso para assumir uma linha especial? O que que eu preciso para assumir um cargo de gestão? É realmente você traçar um plano de carreira e correr atrás daquilo que você está precisando, né? Não tem como ser diferente, não fique esperando. Network é importante nessa área nossa, né? Mas não é o network que vai muitas vezes mudar seu patamar. Isso é importante, em algum momento ele pode te ajudar, mas eu acho que é o que você vende, principalmente para as pessoas que trabalham com você, para os seus pares. Mas eu acho que não é só vender de boca, né? É vender realmente naquilo que você, além de boca, além de colocações, é resultado, é aquilo que você entrega, né? Eu sempre comentei, Elber, que as pessoas que que trabalham comigo, e que já trabalharam comigo, foram meus melhores vendedores, vendedores do Paulo. Logicamente, eu não agradei algumas pessoas, mas eu sempre comento assim, e eu acho que isso em qualquer relação. Se você puder levar da relação que a pessoa foi justa e que te melhorou, né, como pessoa, como profissional em algum momento, eu acho que para mim isso tá de bom tamanho. Legal. Eu trago aí isso que você trouxe num ponto que eu quero destacar, que a gente até falou antes, essa gestão da carreira. Eu vejo que é uma ponta de oportunidade, uma área, umas coisas bem subestimadas na indústria farmacêutica, sabe, Paulo? Porque as pessoas têm hora que fazem movimentações na carreira que não vão agregar nada ou vão aproximar ela Perfeito. do grande objetivo dela. Mas muitas das vezes elas não sabem isso porque não sabem aonde querem chegar, não têm clareza de onde querem chegar. E como se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? Então, eu vou desviar minha Exatamente. rota e não vejo o custo que isso vai trazer para mim no médio e longo prazo. Eu conversava hoje com um amigo da E, indústria sobre isso, sabe? Um cara com uma jornada bacana, me perguntando assim, cara, o que você acha desse movimento de carreira? E eu trazendo para ele algumas coisas, alguns pontos de reflexão que eu vejo como extremamente importantes, sabe, Paulo? Cara, o que você está e, buscando hoje na sua carreira? O que você quer nos próximos 5 anos da sua carreira? O que essa movimentação está alinhada com o você hoje e o você daqui 5 anos? Tá tudo conversando? Qual que é o ganho que você vai ter? Qual que é a perda que você vai ter? Porque não tem decisão que você toma que vai ter só ganhos. e aí, o que você falou, Elber, eu acho que é muito importante, sabe? Essa, muitas vezes, tomada de decisão. Na indústria farmacêutica, a gente tem oportunidade de muita movimentação, né? De um convite, de uma área que vai te pagar tanto a mais, algumas coisas desse jeito. Mas eu acho que a gente tem que colocar tudo na balança. Eu acho que não cabe realmente uma análise, né, nesses momentos mais criteriosa, né, de assim, peraí, o que é que eu quero? Né? Se eu ficar aqui investindo aqui, o que eu estou fazendo vai me proporcionar alguma coisa a mais no futuro ou não? Eu acho que isso também vem muito, sinceramente, eu acho que isso também tem muita transparência. Eu acho que você tem que ter uma relação direta com seu gestor direto, né? Para que possa Uma ser realmente uma maturidade nessa coisa, conversa é não tenha necessária, dúvida, né? uma coisa aberta, transparente. Ó, meu objetivo é isso. Aqui dentro da companhia tem possibilidade, né? O que que eu preciso estar fazendo para estar atingindo o que eu quero ou não? Assim, nessa tempo, né, que eu estou de gestão, já várias pessoas já chegaram para mim e falaram assim, Paulo, eu recebi o convite tal, assim, 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 assado. Falei, primeira coisa que você vai fazer, vai, conversa, deixa a porta aberta. Primeira coisa, indiferente de qual. Você falar não assim. Segundo, o que que vai te trazer? O que que você quer aqui? Ah, Paulo, eu quero aqui ser diretor. Não, ó. Não, você não vai. Exemplo, só estou dando exemplo. Não, aqui você não vai ser Aham. diretor.
Não, lá você tem possibilidade de ser diretor? Vai. Vai. Que você vai ficar, o Paulo, aqui eu quero isso. Não, tem possibilidade. Você está caminhando para isso, você é benquisto, você está assim, assim. Nós temos que desenvolver isso, isso, isso. Vambora, junto? Né? Então, acho que essa transparência, esse contato direto, essa relação com o seu gestor direto, acho que isso tem que ser colocado na mesa para você realmente, muitas vezes, não ficar iludido com certas situações que não vão acontecer. Esse alinhamento de expectativa, ele tem que ser bilateral, né? É o gestor com Não o tenha dúvida. liderado e o Não tenha liderado com dúvida. o gestor, porque muitas das vezes Não as tenha dúvida. frustrações causadas acontecem justamente por falta de um alinhamento claro do que é a expectativa. O que que eu posso ter aqui de expectativa? E eu acabo arrumando um problema para mim. Então, essa Deixa eu dar só um exemplo maturidade, para ela é tá. fundamental. Olha para você ver que Fica à interessante, vontade. né? Sem citar nome nem nada. Hoje, o meu regional já foi meu representante. Aí pra você ver. Então, esse é o mundo da indústria farmacêutica. Por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade, eu acho, muito grande em todos os aspectos. Eu vou te dar outro exemplo, até numa saída de uma empresa, né? Eu trabalho com o Elber direto. O Elber está me demitindo, tem responsabilidade sobre isso, tanto sua quanto minha, na saída, para a gente não estar pagando isso no futuro, já que você está querendo dar continuidade na sua carreira na indústria farmacêutica. Então, acho que são aspectos que a gente tem que estar olhando o tempo todo, sabe, Elber? Da maneira que você falou, para cima, para baixo, para o lado, né? Eu acho que aqui a visão tem que ser 360 graus do que você realmente quer, da maneira, eu vou largar a indústria farmacêutica para montar uma coisa própria. Maravilha. Quer seguir esse caminho, vai. Mas deixa aqui, né? Deixa aqui as portas abertas, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tomara que você De voa, que você amanhã. fique milionário e depois me contrate, né? Exatamente. Mas é um cuidado que a Essa gente tem que essa tomar. premissa, ela tem que acontecer, né? Porque Não tenha dúvida. a gente precisa ter um carinho com a nossa carreira e muitas vezes a gente deixa ela tocada demais. É um mal nosso, essa Verdade. disciplina de administrar nossa carreira de uma maneira mais efetiva e direcionada para onde a gente quer chegar. Muitas frustrações acontecem por causa desse erro básico aí na nossa carreira. E, E cara, vai ter. promoção tem que ser alinhada com o resultado, não tem jeito, cara. Muita gente quer, cara, mas eu faço tudo, cara, não é a quantidade do que você faz, é a qualidade e o resultado que você proporciona com aquilo ali que você está fazendo. Não tem jeito para Na você nossa fugir vida disso. profissional, como pessoal, a gente vai receber muito mais não do que sim, Elber. Essa é a verdade, Exatamente. Não né? tem jeito. Não E tenha tá tudo dúvida. bem, né? O que que eu aprendo é que vai me Exatamente. tornar um profissional melhor. Eu já recebi convidados aqui no podcast que ele falou, eu falei, cara, eu participei do processo para EGR 3 vezes. Na terceira eu fui aprovado. Nas duas primeiras, a primeira era que eu achava que ia mais ser aprovado e não fui, mas faltava em mim uma leitura melhor do meu momento na empresa para ser promovido. Na segunda eu já estava mais bem capacitado, mas ainda não era o momento, e a terceira eu fui. E eu Eu conversei tava, hoje na hora que com eu, um amigo que conheceu esse processo, ó, para você ver que coisa louca, e falou desse momento que ele ficou, uma outra pessoa ficou preterida e um cara muito bom, um excelente profissional, sabe? eu já tive nessa história aí de carreira e tudo, situações assim, não sai. Não sai que você vai, a possibilidade de você, em breve, se tornar um GR. Eu saí. Eu saí. Foi escolha minha naquele momento, né? Tomei a decisão e tudo, mas é aquela nossa. Eu acho que é a básica também. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes. E Ponto arcamos com final. as consequências. Acabou. Acabou. Isso é o Não que você tem fala para pro onde seu fugir. filho. Fez alguma coisa errada, filho, bate no peito. Assume. É o Assume. mínimo, né? Causa e Errou consequência. no vida pessoal, errou no profissional, bate no peito. O mínimo que você tem que fazer. Qualquer situação, errei, assumo responsabilidade, Exato. acabou. Exato. Não tem, não pode fugir isso, né, cara? Esse Não, de caráter jeito nenhum. é fundamental De para o jeito nenhum. sucesso. Não Verdade. tem como fugir. Paulo, nós estamos chegando no final aqui. Eu gostaria aí de agradecer mais uma vez, antes de passar para você para as considerações finais, já convidar aqui para você que ainda não segue o canal Ponto de Encontro, para você já ativar aí o sininho para receber as notificações. Curta, comente, Agora. compartilhe aí esse episódio com o Paulo. Gostaria,
Paulo, que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente poder encerrar esse episódio 57 do Ponto de Encontro. Primeiro, um prazer, tá? Fazer esse bate-papo, fazer essa, literalmente recordar aqui alguns pontos, né, importantes da carreira. Eu acho, continuo falando que a indústria farmacêutica, como um todo, é sensacional. É um trabalho, né, muito importante que te dá uma base gigante, né? Até a partir dessa base da indústria farmacêutica, você consegue muitas vezes trabalhar em outros ramos de negócio e ser realmente um destaque com todo esse aprendizado que realmente você carrega da indústria farmacêutica. Tá? Se pudesse falar, igual você comentou aí, algumas situações, carregar é disciplina, é realmente planejamento, é você saber onde você quer chegar. É alguns pontos que realmente são básicos aí para a gente ter uma longevidade aí dentro da indústria farmacêutica e não esquecer, né, o que nós batemos muito na tecla, entrega. Não tem Entregue como resultados, viver na né? indústria farmacêutica sem entrega. Isso é básico. E você fala com propriedade que são 30 anos para se manter. É mais difícil do que entrar e para trabalhar nas grandes casas que você trabalhou sem resultado também você não consegue ficar. Então, é E eu tenho essa consequência mesmo. tranquilidade, Elber, não é me gabando, não é nada, não, mas eu tenho essa tranquilidade em todas as empresas que eu trabalhei, graças a Deus. E não, Paulo, tá? A partir do momento que você ocupa o cargo de gestão, são as pessoas que trabalham com você. Elas que realmente têm o maior Exato. mérito de entrega, porque a entrega delas é a sua, né? E eu fui feliz realmente em estar trabalhando e trabalho até hoje com grandes profissionais. Só tenho que Isso é muito agradecer. bom. É Isso aí faz verdade. diferença. Paulo, Muita, obrigado muita. pela sua participação. Com certeza vai contribuir com quem está aqui acompanhando ao vivo, quem vai assistir depois, Quero com trabalhar a vida certeza inteira, vai Elber, com ajudar. sempre profissionais melhores do que eu. Eu sou o Exatamente, grande né? beneficiado. Sempre. A gente é, com certeza. Obrigado aí pela sua participação. Desejo muito sucesso nos seus desafios aí na sua carreira e conte Obrigado. comigo aí que você Para precisar. nós. Obrigado. Pessoal, fica com Um grande Deus. abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!